Nós vamos falar hoje sobre o tempo, sobre a marcação do tempo, a partir da contagem dos anos, dos dias, das horas, dos minutos, das estações, enfim, dos diversos tipos que nós temos de fazer a marcação. Essa matéria está no capítulo 1, nas páginas 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. E vocês podem fazer os exercícios da página 31, números 1, 2 e 3. Vamos lá? Bom, vamos trabalhar um pouquinho com o conceito de tempo. Tá? Quanto tempo vai durar essa aula? Há quanto tempo nós estamos na pandemia? Que horas são nesse momento que você está assistindo essa aula, ouvindo essa aula? A gente vai dizer que o tempo é uma duração relativa das coisas. E quem vai determinar essa duração é o ser humano, tá? É o tempo de um encontro, é o tempo de uma aula, é o tempo de uma partida de futebol, a ideia de algo que está acontecendo, o presente, a ideia de algo que já aconteceu, o passado, a ideia de algo que ainda vai acontecer, o futuro, tá? Então é um período contínuo no qual os eventos se sucedem, tá bom? Vamos dizer também que o tempo é a duração dos fatos. É a duração de um governo, é a duração de um jogo de futebol, é a duração de um episódio de um desenho animado, de uma série. Ou seja, esses fatos determinam os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos. Eles vão determinar uma determinada faixa de tempo. O Brasil foi descoberto em 1500. Eu nasci no dia 29 de janeiro de 72, às 9 horas e 30 minutos. Né? Então, cada fato vai ter a sua duração. E, de acordo com o tempo desse fato, nós vamos usar escalas diferentes de tempo para mensurá-los. Por fim, o tempo ele é medido a partir de aparelhos e a partir de astros, né? O movimento da Terra, o movimento do Sol, o movimento da Lua e aparelhos criados pelo homem. Tá? No próximo slide, nós temos aqui alguns exemplos desses aparelhos. Nós temos aqui a ampulheta, que é um relógio feito de madeira, vidro e plástico, né, onde a gente tem mais ou menos dois funis grudados um no outro, e você vai ter um período de tempo aqui que vai ser demarcado. Normalmente a ampulheta ela é utilizada nos jogos de tabuleiro para você poder medir o espaço entre uma rodada, uma jogada e outra. Nós temos aqui o relógio de pêndulo, tá? Aquele relógio que faz tic-tac, são relógios antigos em caixas e armários de madeira. A gente tem uma haste aqui, bem mais leve, e um pêndulo mais pesado, que vai oscilar de acordo com o comprimento dessa haste e o seu peso, com a ação da gravidade, marcando o tempo, tá? Nós temos aqui uma coisa muito utilizada no passado mais recente, que é o relógio de vela. Você, de acordo com o tamanho dessa vela, você fazia, a pessoa, né, fazia marcações que duravam mais ou menos os períodos do dia, entre meio-dia, o pôr do sol, a meia-noite. Cada vela era feita com, claro, você tinha que ter um diâmetro específico, você tinha que ter um material padronizado e você tinha que ter um comprimento para poder ter essas medições e ter esta noção do tempo ao longo do dia. Mas se eu não tinha inventado ainda o relógio de tempo, de pêndulo, e eu não tinha vela para medir as horas do dia, eu tinha um relógio de sol. A haste desse relógio de sol, ela vai girar de acordo com, quer dizer, a sombra gerada pela haste desse relógio de sol vai girar de acordo com o movimento de rotação da Terra e o movimento aparente do Sol, me dando, é claro, os horários durante o dia, né? Porque o relógio é de sol. E nós temos aqui, no mesmo estilo da ampulheta, nós temos a clepsidra, que é uma espécie de ampulheta de água. Você enche um funil com uma medição, né, uma numeração, enfim, você vai criar uma escala de medição, esse funil vai ter uma pequena abertura
na sua parte inferior. Eu não sei se a gente pode chamar isso de vértice, porque não é um triângulo, mas no conezinho inferior a gente vai fazer um buraquinho e essa água vai pingar durante um período de tempo. De quanto é esse período? Depende do tamanho do seu funil, mas ele vai determinar um período. E você pode encher esse funil de acordo com a escala, aumentando ou diminuindo esse período de tempo. Tudo bem? Então, continuando aqui. O relógio de sol, repara só que ele tem uma marcação aqui da esquerda para a direita. Por que essa marcação ela é feita da esquerda para a direita? Vamos tentar usar aqui a nossa caneta. Ela é feita da esquerda para a direita justamente porque o Sol, a Terra, perdão, ela faz o seu movimento de rotação de oeste para leste. Então, se o movimento de rotação da Terra é de oeste para leste, essa vai ser a direção, a migração da minha sombra. Quanto mais perto do nascer do Sol, mais comprida vai ser a minha sombra, porque o Sol está na linha do horizonte, né? Quanto mais próximo ao meio-dia, o Sol vai estar sobre a minha cabeça, menor vai ser a minha sombra. E no final da tarde eu aumento outra vez essa sombra, tá? A gente tem aqui na figura da direita um garoto numa escola fazendo a medição do tempo a partir do relógio de sol, tá? Então ele está levantando o braço esquerdo dele e olha o comprimento da sombra. Eu não sei se aqui é meio-dia ou meia-noite, porque nós não temos a referência de posição do Sol aí ou da localização dessa escola. Mas com certeza eu sei que eu estou bem distante do meio-dia, pelo comprimento dessa sombra. Tá? O homem primitivo, primeiramente, usou sua própria sombra para estimar as horas, sombras moventes. Logo percebeu que poderia, através de uma vareta fincada no chão, na posição vertical, fazer essas mesmas estimativas, pois a sombra gira num ângulo de 180 graus da esquerda para a direita, né, seguindo o movimento de rotação da Terra. Estava criado o relógio de sol, o famoso gnomon. Né? O gnomo é um objeto parecido com uma coluna, com um estilete, uma haste, né, que pela direção ou pelo comprimento da sua sombra, né, num plano horizontal, que seria esse relógio de sol, ele vai indicar a altura do sol ou da luz da lua cheia na linha do horizonte, tá bom? Então, é dessa forma que os antigos conseguiram perceber que a posição do sol ao longo do dia ela poderia ser marcada e poderia determinar períodos ou atividades. Então, nós vamos continuar. Seu relógio de pulso pode ser digital, pode ser analógico, né? Se ele for analógico, ele vai ter um ponteirinho que vai estar girando, dando uma volta completa nesse relógio ao longo de 365 dias, ao longo de 60 segundos, tá? Se o seu relógio for digital, ele vai ter um contador de 0 a 60 que vai sempre zerar a cada vez que ele chegar no 60, no período de 1 minuto ou 60 segundos. Como isso foi inventado? Como isso é possível? É porque esses relógios são relógios atômicos, né? O medidor de tempo deles é baseado na propriedade do átomo, tá? E o átomo ele tem um padrão, tem uma frequência de oscilação de energia que é possível ser mensurada, tá? O átomo ele pode ser estimulado externamente através de ondas eletromagnéticas. O seu professor de física talvez possa explicar isso melhor do que eu. A minha intenção aqui é dizer para você que essas ondas eletromagnéticas podem fazer um átomo oscilar 9 trilhões 192 bilhões 631 milhões 770 vezes no espaço de 1 segundo, tá? Vou ser muito sincero com vocês, como se mede isso? É claro que existe tecnologia, mas eu não sei como se faz.
Mas acontece que essa é a metodologia do relógio atômico e é isso que possibilita que nós possamos marcar precisamente as horas, tá bom? Apenas a nível de curiosidade. Nesse link aqui embaixo, tá? Deixa eu marcar aqui o linkzinho, deixa eu ajeitar a nossa caneta. Nesse link aqui embaixo, História Digital, nós temos não só os objetos medidores do tempo que nós acabamos de ver, mas nós temos muitos outros e com uma história detalhada de cada um deles. Vale a pena você conferir, tudo bem? Vamos falar agora da medição dos dias, tá? Como é que eu meço os dias? Eu vou medir os dias a partir do movimento que a Terra executa em torno do seu próprio eixo, sem sair do lugar, da esquerda para a direita, ou seja, cadê aqui o meu mouse? Ou seja, de oeste para leste, tá? É como se fosse um frango no forno de uma padaria, girando sobre uma haste. A Terra faz isso a cada 24 horas, ela consegue completar uma volta sobre o seu próprio eixo. Está aqui o eixo geográfico no Polo Norte, o eixo geográfico no Polo Sul. E a Terra vai completar essa volta aqui, ó, olha a setinha, a cada 24 horas, ok? Esse movimento vai dar origem aos dias e às noites. Por quê? Porque parte desse movimento, a Terra vai estar de frente para o Sol, iluminada, vai ser o período do dia. E o lado oposto do planeta vai estar contra o Sol, vai ser o período da noite, tá? Deem uma olhadinha nessa animação, nesse GIF, vendo como a Terra gira de oeste para leste, aqui da esquerda para a direita, lentamente, né? E eu vou ter um lado do planeta, vou ter aqui um arco de luz, onde eu vou ter o dia, e do outro lado eu vou ter um arco escuro, onde eu vou ter a noite. Tá bom, pessoal? Bom, essa velocidade, né, tá bastante acelerada aqui. A África, ela acabou de passar, ela mais ou menos em 10 segundos vai completar essa volta. Ela já está chegando outra vez, mais ou menos 10 segundos. Se você quiser, confere aí no seu relógio. Mas o nosso planeta, ele é muito grande, tá? O diâmetro da Terra na linha do Equador é superior a 40 mil quilômetros, tá? E o planeta, ele vai executar esse movimento caminhando cerca de 465 metros por segundo, o que equivaleria a 1.674 quilômetros por hora, tá? Lembrando que um carro de Fórmula 1, ele atinge a faixa ali dos 300 quilômetros por hora, tá? Poxa, Márcio, então era para a gente estar aqui tonto, né? Porque a Terra ela gira muito rápido. Só que a Terra ela é muito grande, né? Então, para o tamanho, para o volume, para a massa que o planeta tem, esse movimento não nos deixa tonto e não nos derruba, tá? Agora, se você estiver dentro de um avião, dentro de um carro, viajando a 1.674 quilômetros por hora, com certeza a sensação vai ser completamente diferente, né? Isso se for possível, se existir algum mecanismo de um ser humano viajar nessa velocidade, né, a mais de 1.600 quilômetros por hora. A rotação, esse movimento que a gente está vendo a Terra executar sobre o seu próprio eixo, de oeste para leste, durante 24 horas, ela vai influenciar num fenômeno chamado de força de Coriolis. Tá? O que significa isso? Significa que as marés, as correntes marítimas e o vento, eles vão girar em determinadas direções influenciados pela rotação da Terra, tá? Repara que nessa imagem aqui, a Terra está girando de oeste para leste. Como é que eu sei? Tá aqui a minha setinha, ó, tá indicando aqui o caminho de rotação do planeta, de para leste, tá? Eu tenho aqui no Polo Norte baixas temperaturas, está frio no Polo Norte e está frio aqui no Polo Sul. Então, qual é a tendência? As águas do oceano, as correntes marítimas,
elas tendem a se deslocar das áreas mais frias, como a gente está vendo aqui, olha só, do polo, em direção ao Equador, tá? Porque essa água gelada, ela é mais densa. Então, ela se desloca do polo em direção ao Equador. Só que conforme ela vai chegando aqui no Equador, ela vai dobrando para a direita, no hemisfério sul. E aqui no hemisfério norte, conforme ela vai chegando no Equador, ela também vai dobrando para a direita, tá? Por quê? Porque a Terra, ela está fazendo esse movimento aqui, ó, para o lado direito. Como os oceanos fazem parte da massa do planeta, eles tendem a acompanhar esse movimento de rotação. No hemisfério norte, esse movimento, se você for imaginar o ponteiro de um relógio, é no sentido anti-horário. No hemisfério sul é no sentido horário. Nós chamamos isso de força de Coriolis, tá? Dizem que se você tampar a pia do seu banheiro, do seu tanque, da sua cozinha, encher de água, depois tirar a rolha, a gente vai ver a água girando no caso, nós estamos no hemisfério sul, no sentido horário, tá? Bom, em relação aos ventos, o movimento de rotação da Terra também tem a sua influência, tá? Só que, como os ventos fazem parte da atmosfera, tá? A Terra ela vai atuar como se fosse um carro com janela aberta, um carro em grande velocidade com a janela aberta. Márcio, não entendi. Bom, se você está andando de carro com a janela aberta, o vento ele está entrando pela janela do seu carro, na direção oposta, tá? Então, no caso dos ventos, tá? Eles giram na direção oposta. Os ventos planetários tendem a girar na direção contrária da rotação, como se a Terra fosse um carro de corrida, um carro qualquer, enfim, andando com essa janela aberta, e o vento ele vai acabar soprando no sentido anti-horário no hemisfério sul, tá? E no sentido horário no hemisfério norte. Tá? Então vamos supor que eu tenho aqui a minha corzinha verde, tá? Minha linhazinha verde. Os ventos frios aqui do Polo Sul, eles partem em direção ao Equador. Só que a Terra gira para a direita e o vento está entrando pela janela e vai girar no sentido contrário da rotação do planeta. Tá? Aqui em cima a mesma coisa. O vento descendo do Polo Norte em direção ao Equador, a Terra está girando para a direita, com a janela aberta, entre aspas, né? E o vento entra pela janela e vai na direção oposta. Tá? Então, nós chamamos esse fenômeno de força de Coriolis, que influencia na direção das correntes marítimas e influencia na direção dos ventos planetários. A rotação é em torno do seu próprio eixo, né, que a Terra faz durando 24 horas. Já a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E ele dura 365 dias e 6 horas. Tá? Ou seja, para completar uma translação, a Terra faz 365 vezes a rotação. Acompanhe aqui o desenho. A translação ela é feita da direita para a esquerda, tá? Então ela é feita de leste para oeste. Tudo bem? Em cada momento da translação, repara aqui, ó, o polo norte nessa figura está com luz, tá? Mas o polo sul ele vai estar escuro. Aqui, o limite do arco de luz ele vai passar pelos dois. Quando o limite do arco de luz passa pelos dois, eu vou ter os equinócios, eu vou ter a primavera e o outono. Nessa posição aqui, ó, o polo norte está sem luz, o polo sul está iluminado. Tá? A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais à frente, mas o que eu quero mostrar para vocês inicialmente com essa figura? Que esse movimento que a Terra faz ao longo do ano, que dura 365 dias, ela vai ocupar posições diferentes em relação ao Sol no espaço. E aí, eu vou ter partes do planeta que vão receber mais luz, partes que vão receber menos luz.
E em determinadas épocas, eu vou ter os dois hemisférios recebendo a mesma quantidade de luz. Isso acontece porque o eixo de rotação é inclinado. Esse movimento de translação, aliado ao eixo de rotação inclinado, dá origem às estações do ano. Tá? Então, aqui, devido à inclinação do eixo terrestre em 23 graus, esse movimento origina também as estações do ano, graças à diferença de iluminação em cada período. Também porque, Márcio, ele origina outra coisa? Sim, a medida do tempo de um ano. Tá? Agora, eu queria fazer uma pergunta. O que eu faço com essas 6 horas? Eu acho que você sabe a resposta, né? Pela figura aqui, essas 6 horas, a cada 4 anos, eu coloco um novo dia no calendário, tá? Essa figura aqui eu peguei no blog da professora Leonor Neves, a quem eu não conheço, mas eu agradeço por estar usando a figura dela. E agora vamos aqui à explicação. No meu ano bissexto, que acontece uma vez a cada 4 anos, né? De 4 em 4 anos, eu vou pegar aquelas 6 horas que sobram a cada ano, tá? E vou multiplicar por 4, tá? Por quê? 6 vezes 4 é igual a 24. Então, a cada 4 anos, eu insiro 24 horas no calendário, eu insiro um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Ah, Márcio, mas eu tô careca de saber disso. Eu aprendi isso no 6º ano e nunca esqueci. É verdade. Mas eu pergunto para você, por que isso acontece? Poxa, isso acontece, Márcio, porque sobram as 6 horas. Eu tenho que fazer alguma coisa com essas 6 horas. É verdade, mas durante muito tempo isso não foi feito, tá? E se eu não fizer, ou quando o homem, o ser humano não fazia, isso causava problemas, tá? Você pode me dizer que tipo de problema? Vou te dar um tempinho, tá? E aí, conseguiu? Vamos pensar? Se a cada 4 anos eu não colocasse essas 6 horas, eu não somasse essas 6 horas, a cada 4 anos eu não teria um dia a mais no calendário, tá? Então, o que aconteceria? As estações do ano, a cada 4 anos, começariam um dia mais cedo. Ao invés do meu ano ter 366 dias, ele teria 365 dias. Ah, mas um diazinho só não faz diferença. Pois é, mas no espaço de 40 anos, elas começariam 10 dias antes. Num espaço de 80 anos, elas começariam 20 dias antes. No espaço de 120 anos, elas começariam 30 dias antes, e assim sucessivamente. É claro que para o nosso período de tempo de vida aqui no planeta, talvez isso não fizesse diferença, ou a gente não fosse perceber isso, tá? Mas você, senão, o homem, quando não adicionava essas 6 horas, um dia a mais a cada 4 anos, em períodos longos de tempo, ele começava a perceber que o período de chuva não era mais o período do verão, que o período de queda das flores não era mais o período, ou de folhas, não era mais o período do outono. Por quê? Porque eu tinha um calendário desregulado, tá? De forma bem lenta, porque a cada 4 anos eu não colocava um dia. Então as estações do ano não levam isso em consideração. E elas começaram a mostrar para o homem que alguma coisa estava errada. E cálculos de antigos astrônomos puderam comprovar isso, e o ano bissexto foi inserido no calendário. Eu não me lembro de cabeça, mas eu acho que foi em 700 anos depois de Cristo. Eu verifico e depois coloco isso no chat para vocês, tá bom? Bom, rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo durante 24 horas. Translação, a Terra gira em torno do Sol durante um ano, tá? E o Sol? O Sol se movimenta? Ah, movimenta sim. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Pois é, parece que o Sol faz isso, tá? E por ele parecer que faz isso, nós chamamos isso de movimento aparente do Sol, tá? Parece que o Sol, durante o dia,
como está aqui na figura, ele nasce aqui no leste, são 6 horas, né? Ele caminha pelo céu, ao meio-dia ele está sobre a minha cabeça, se eu estiver aqui em pé nesse local, ao meio-dia, desenhar com o mouse é difícil, o sol, ele está chegando na minha cabeça, ele chega num ângulo reto com a superfície, e ele vai se pôr do outro lado, por volta das 18 horas. Então o Sol caminha pelo céu? Não. A Terra está fazendo a sua rotação e dá a impressão que o Sol está mudando de posição no céu. Tá? Na prática, ele está mudando de posição, mas na teoria é a Terra que está se movimentando. Tudo bem? Ao longo do ano, eu tenho ora o hemisfério sul recebendo mais luz, ora o hemisfério norte recebendo mais luz. Então, nessa figura aqui, ó, eu tenho o Sol uma, duas e três vezes, mostrando que, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, mostrando que em cada período do ano, a minha sombra, ó, aqui ela foi para a esquerda, aqui ela está no centro, aqui ela está indo para a direita. A cada período do ano, eu vou ter um deslocamento da minha sombra, aproximadamente de 23 graus para um lado e de 23 graus para o outro. Por quê? Porque a Terra ela faz o seu movimento de translação inclinada em 23 graus. E a cada estação, a cada período de 3 meses, eu vou ter essa sombra projetada numa direção diferente. Tá? É a impressão de que o Sol se movimenta no céu. Tá? Ele está aparecendo a cada dia num pontinho diferente, com uma medida pequena de diferença de graus, mas é a Terra que está mudando de posição. Tá? Nós chamamos esses dois movimentos de movimento aparente diurno e movimento aparente anual. Esse movimento aparente diurno, para quem faz aqui a construção civil, principalmente, é bastante importante, aqui leste para oeste. Por quê? Esse movimento vai diferenciar a incidência de luz ao longo do dia, proporcionando dias mais quentes, dias menos quentes. Então, quando eu vou fazer o projeto de uma casa, de um prédio, de um shopping, de um estádio de futebol, eu preciso levar em consideração onde vai bater no meu empreendimento o sol da manhã e o sol da tarde, tá? Isso vai influenciar em tendências arquitetônicas, na forma de como esse imóvel ele vai ser iluminado. Também pode variar de acordo com a latitude, né? Se esse imóvel está sendo construído em locais mais frios ou em locais mais quentes. Mas esse movimento influencia também no consumo de energia, por exemplo, né? Agora, se você reparar, começa a amanhecer, quando eu estou acabando de preparar essas aulas, 4h30 da manhã já está amanhecendo. E está anoitecendo cada vez mais tarde. Eu tenho um período maior de horas com sol durante o dia, então o movimento aparente ele começa a ficar mais longo. E aí a gente liga ventilador, a gente abre mais a geladeira, a gente liga mais o ar-condicionado, porque esse acúmulo de luz faz com que o dia fique mais quente, tá? E num dia mais quente, você tende a querer tomar uma água mais gelada, tomar sorvete, tomar um suco. Você começa a mudar os seus hábitos alimentares também, tá bom? Esse movimento é interessante, a gente vai ver mais à frente, de acordo com a latitude dele, dessa cidade, onde você esteja, ele pode durar de 24 horas, tá, no Polo Norte, no inverno, até 0 minutos no Polo Sul, por exemplo, no verão. Tá? Porque a cada latitude, o Sol atinge, nesse movimento diurno, ele atinge a Terra numa posição diferente, ou não atinge, tá? Mas isso é um assunto que a gente vai ver já já nos próximos slides, tá? Bom, aqui a gente tem mais uma figura mostrando o movimento de translação da Terra, onde eu quero mostrar para vocês, a partir dela, dois fenômenos, que eu vou chamar de equinócios e de solstícios, tá bom? Então, nessa figura aqui, a gente está trabalhando o equinócio. Repara que aqui embaixo, deixa eu trocar agora essa caneta que ela está branca, vamos botar aqui a cor vermelha para ressaltar, tá? Repara que aqui embaixo eu tenho a linha dividindo aqui o
uma espécie de equador de luz, dividindo ao meio aqui, né? O período de luz, né? O dia e a noite. É a característica dos equinócios. É a igualdade entre os dias e as noites, tá bom? Durante a rotação da Terra, eu vou ter aqui dois períodos, o primeiro no dia 21 de março e o segundo no dia 23 de setembro, onde o dia vai durar exatas 12 horas e a noite exatas 12 horas. Então eu vou ter uma iluminação equilibrada do planeta, com o Sol chegando de maneira perpendicular à linha do Equador. Esse fenômeno, como estão mostrando aqui as duas setinhas, é chamado de equinócio. Tá? Nas extremidades, eu tenho aqui os solstícios, dia 22 de dezembro e dia 22 de junho. Repara que na figura aqui da esquerda, olha só o Polo Norte, está com luz. O Polo Sul está sem luz. Quem é que está mais quente? O Polo Norte. Quem é que está mais quente? O Hemisfério Norte. Então eu tenho solstício de verão no Hemisfério Norte. Do outro lado, 6 meses depois, o Polo Norte ficou escuro, resfriou, é inverno. O Polo Sul está iluminado pelo Sol, é verão, tá? Eu vou chamar esses fenômenos onde um hemisfério recebe mais luz de solstício de verão e onde ele recebe menos luz de solstício de inverno, tá? Nessa figura aqui a gente tem a noção exata disso, tá? Repara que do lado esquerdo eu tenho o Trópico de Câncer em vermelho, eu tracei aqui uma linha vertical e nós temos aqui os raios solares. Olha aqui o ângulo reto com que os raios solares atingem a superfície, tá? Mas qual superfície? O Trópico de Câncer. No Trópico de Capricórnio, olha só aqui, eu tenho um ângulo oblíquo aqui com a superfície da Terra, como acontece aqui na outra figura, tá? Aqui no Trópico de Capricórnio, na outra figura, eu vou ter os raios solares também chegando num ângulo mais oblíquo devido ao quê? Devido à circunferência aqui da superfície do planeta, tá certo? Então, na figura da esquerda, ângulo reto, raios solares verticais, eu tenho solstício de verão no hemisfério norte. Repare que o polo norte aqui, ó, os raios do sol estão chegando aqui. Na verdade, eles chegam e passam, eles tangenciam a superfície da Terra. Eu vou ter aqui o fenômeno do sol da meia-noite. E no polo sul, se eu fosse um vampiro, eu ia ficar amarradão aqui. Por quê? Eu vou ter 24 horas sem luz. Toda essa faixa aqui, ó, o sol chega no máximo até aqui. E o resto? O resto está escuro. Durante 1, 2, até 3 meses, tá bom? 6 meses depois, a Terra deu uma volta completa. Olha aqui, no hemisfério norte, a faixa até onde o Sol chega. E no hemisfério sul, eu vou ter o Sol tangenciando de novo a superfície do planeta, tá? O interessante, nesses dois ângulos retos que eu tentei traçar aqui na figura de vocês, isso vai ajudar a resolver um dos exercícios, tá? Nós temos o Trópico de Câncer, que vai estar 23 graus, perdão, esse aqui é o Capricórnio, 23 graus ao sul, e aqui eu tenho o Trópico de Câncer, que vai estar a 23 graus. Você vai reparar entre as duas figuras que o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio representam, né, o limite máximo que o Sol consegue atingir a Terra nesse ângulo reto, tá? Então, os trópicos foram delimitados a 23 graus ao norte e ao sul, não por coincidência, ou porque alguém gostava do número 23, é porque é o limite máximo do hemisfério norte, que ele vai chegar na posição vertical, no ângulo de 90 graus, e o limite máximo do hemisfério sul, onde ele vai chegar nesse mesmo ângulo de 90 graus, constituindo aqui a zona mais quente do planeta. Quem é que se lembra desse nome dessa zona climática mais quente? A zona, estou escrevendo aqui com dificuldade com o mouse, mas a letra está ficando boa. É a zona tropical, também chamada de intertropical ou de tórrida, tá? Então, esses são os solstícios que vão
criar a diferenciação entre os dias e as noites. Cada vez mais agora no Rio de Janeiro, anoitece mais cedo amanhece mais cedo e anoitece mais tarde. Entra no aplicativo aí no seu celular, no computador, veja que horas amanheceu hoje e que horas vai amanhecer amanhã. Até o dia 21 de dezembro, a cada dia o sol vai nascer mais cedo e vai se pôr mais tarde. Quando ele chegar no dia 21 ou 22 de dezembro, isso varia um pouco a cada ano, que é a entrada do verão, aí a gente começa a ter o sentido oposto, tá? A Terra começa a inclinar ou a deixar o seu eixo numa posição em relação à chegada da luz solar reto, ou seja, ela vai para uma posição onde tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul vão receber a mesma quantidade de luz, né? Ela vai caminhar para os equinócios, tá? Então, a partir da entrada do verão, gradativamente os dias vão ficando mais curtos, com o Sol nascendo 3 minutinhos mais tarde, se pondo 3 minutinhos mais cedo, tá bom? Aqui nós temos a definição do que é o equinócio. Ocorre no outono e na primavera e representa a igualdade entre os dias e as noites, devido à incidência em linha reta, perpendicular, no ângulo de 90 graus da luz solar em relação ao Equador. E os solstícios ocorrem no verão e no inverno, e representam a desigualdade entre os dias e as noites, porque no hemisfério, no trópico de Capricórnio, por exemplo, agora no verão a gente vai ter 14 horas de luz. Tá? E no trópico de Câncer? Bom, se o dia tem 24 horas, 24 menos 14, eu vou ter 10 horas lá. Então, essa diferença de 4 horas a mais de fotoperíodo faz com que as temperaturas se elevem e nós tenhamos essa sensação térmica de calor, né? Então, os solstícios e equinócios indicam as estações do ano, tá? Eu agora vou pedir que vocês, eu espero que dê certo, tá? Que vocês assistam. Eu vou colocar aqui esse vídeo, é curtinho, ele tem 6 minutos, eu espero que o som saia, sobre as estações do ano, tá? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo? A rotação da Terra em torno do próprio eixo se combina com o movimento de translação em torno do Sol, descrevendo uma elipse, que é quase uma circunferência no período de um ano. Em 24 horas, a Terra completa o movimento de rotação ao redor do próprio eixo, que é inclinado em relação ao plano da elipse, formando em qualquer dia do ano um ângulo de aproximadamente 23 graus e 27 minutos, com a direção perpendicular ao plano. Essa inclinação tem consequências que diferenciam ainda mais os diversos lugares deste nosso grande planeta azul. Veja só, as estações do ano ocorrem em épocas diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. A inclinação do eixo de rotação da Terra, juntamente com o movimento realizado em volta do Sol, faz com que em cada localidade a incidência dos raios solares varie ao longo do ano. O hemisfério sul recebe a maior quantidade de luz solar quando a Terra está nesta posição. Isto ocorre em torno de 21 de dezembro e marca o início do verão. Em oposição, neste mesmo momento, no hemisfério norte, temos a menor quantidade de luz e o início do inverno. Quando a Terra está na posição oposta, é o hemisfério norte que recebe a maior quantidade de luz. Temos então o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. Isso acontece aproximadamente no dia 21 de junho. O início do outono e o início da primavera correspondem a outros dois momentos do movimento de translação. Quando a Terra está em cada uma dessas duas posições, em que o hemisfério sul e o hemisfério norte ficam igualmente iluminados. O outono e a primavera também ocorrem de forma alternada nos hemisférios norte e sul, nos meses de março e setembro. A gente pode considerar que a trajetória descrita por uma localidade durante as 24 horas que a Terra leva para fazer uma rotação ao redor do próprio eixo é aproximadamente uma circunferência, e essa circunferência está em um plano paralelo ao Equador, determinado pela latitude dessa localidade. No dia em que se inicia o nosso verão, o hemisfério sul fica mais voltado para o Sol, e mais da metade da circunferência que uma localidade descreve é iluminada. É isso que faz com que o dia seja mais longo que a noite.
Essa diferença é tão maior quanto maior for a latitude sul da cidade. No caso aqui de Porto Alegre, que está a 30 graus de latitude sul, quando começa o verão, o dia tem 4 horas a mais do que a noite. Por outro lado, nesse mesmo dia, à medida que a latitude sul diminui, vão diminuindo as horas de sol, até que no Equador, o dia e a noite têm o mesmo tamanho. Já no hemisfério norte, nesse dia, o número de horas de sol é sempre menor do que 12 horas e tão menor quanto maior for a latitude. Observe agora a parte iluminada de cada circunferência. Ela representa as horas de sol nesse dia em localidades sobre 4 paralelos diferentes. Vamos considerar essa linha azul, que representa o paralelo de 72 graus de latitude norte. A ilha de Vitória, no Canadá, que fica sobre esse paralelo, não vê a luz do sol no dia 21 de dezembro, e também em outros dias. Como você pode ver, há lugares onde as noites ou os dias são muito longos, e podem durar várias voltas completas da Terra em torno dela mesma, ou seja, muitos dias no calendário. O caso extremo são os polos, onde durante 6 meses do ano é dia e durante 6 meses é noite. Isso acontece nas regiões que possuem latitude norte maior do que a do Círculo Polar Ártico, ou latitude sul maior do que a do Círculo Polar Antártico. Essas duas circunferências imaginárias, junto com as do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, são paralelos muito especiais. Eles possuem latitudes determinadas pelo ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra. Tomando o começo do verão no hemisfério sul como referência, o Círculo Polar Ártico é justamente a linha que delimita a região do globo que não receberá a luz do Sol, enquanto o Círculo Polar Antártico delimita a região que não terá noite. As latitudes dos círculos polares são dadas pelo complementar do ângulo de inclinação da Terra, ou seja, 66 graus e 33 minutos. E as latitudes norte ou sul dos dois trópicos têm o mesmo ângulo da inclinação do eixo da Terra, ou seja, 23 graus e 27 minutos. A direção de incidência do Sol em cada dia do ano determina o paralelo que recebe nesse dia o Sol a pino no meio-dia solar. Mas o Sol a pino em algum dia do ano só acontece entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Nas localidades do hemisfério sul, o dia mais longo do ano é em torno de 21 de dezembro. É o chamado solstício de verão. A partir daí, a duração do dia vai diminuindo e a da noite aumentando, conforme a Terra realiza seu movimento de translação, até que as durações do dia e da noite ficam iguais em qualquer lugar do planeta. Depois disso, os dias são mais curtos do que as noites, e continuam diminuindo até o início do inverno, aproximadamente dia 21 de junho, quando ocorre a noite mais longa no hemisfério sul, que é o solstício de inverno. A partir daí, os dias recomeçam a ficar mais longos, até o equinócio de primavera, aproximadamente 23 de setembro, que é quando o dia tem a mesma duração da noite. Depois, no hemisfério sul, os dias vão ficando cada vez mais longos do que as noites, até atingir a duração máxima, por volta de 21 de dezembro, com a chegada do verão. Nesse ponto, se fecha o ciclo. Quanto maior for a latitude norte ou sul, maior será a variação da duração dos dias e noites ao longo do ano. Macapá é uma cidade que está praticamente sobre o Equador. Por isso é que aí os dias e as noites têm a mesma duração o ano todo. Muitas festas estão relacionadas ao ciclo das estações. No hemisfério norte, o solstício de inverno, que é quando ocorre a noite mais longa do ano, deu origem a uma celebração que foi preservada até hoje. São as chamadas Festas das Luzes, que anunciam que os dias recomeçarão a ficar mais longos passado o solstício de inverno no hemisfério norte. A data, aproximadamente 21 de dezembro, simboliza que daí em diante as luzes só irão aumentar. Já a Páscoa está ligada a festas de celebração da primavera que aconteciam no equinócio de primavera no hemisfério norte. Alguns símbolos da Páscoa, como os ovos e coelhos, tiveram origem nestes rituais dos povos antigos, já que a primavera era considerada uma época de fertilidade. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que ele tenha... Tô tentando desligar agora aqui. Vamos voltar para o slide. Isso. Espero que ele tenha elucidado, né, com seus esquemas tridimensionais, com as suas animações, tudo que a gente viu aqui até agora, tá bom?
Então, para finalizar, é só mostrar um pouco para vocês a marcação do tempo pelas estações do ano, né? Através da rotação. A gente tem aqui o outono, normalmente entre 21 de março e 21 de junho. Essa palavra significa autômno, um termo em latim, tá? Que significa tempo de colheita, tá? No outono, gradativamente, depois do verão, os dias vão ficando mais curtos e, por isso, mais frescos, com menos luz do sol, até a gente ter o total de 12 horas com sol e 12 horas sem sol, tá? As chuvas vão diminuindo também e, com isso, as folhas vão perdendo a cor e os frutos vão amadurecendo, tá? É claro que cadê aqui o mouse? Desculpa, ops, vou voltar aqui, desculpa, gente. Deixa eu pegar aqui a canetinha. É claro que eu tenho essa situação aqui, uma floresta temperada, chamada caduca ou caducifólia. As árvores perdem as folhas no outono? Sim, mas nas regiões temperadas. Ah, Márcio, aqui no em frente ao Cefet tem várias amendoeiras, tem no meu bairro. São árvores de climas temperados, então elas têm essa adaptação natural, onde as raízes param de enviar nutrientes para o caule e, consequentemente, para os galhos, e as folhas caem, um mecanismo natural da planta sobreviver ao inverno mais frio e mais seco, tá? Em alguns jardins e parques que têm plantas, árvores de climas temperados, eles vão ficar com suas calçadas como se fosse um tapete de folhas. Mas o outono é a estação da queda das folhas e dos frutos, tá? No hemisfério norte, você já deve ter ouvido falar aqui da história da cigarra e da formiga, né? Na sociedade do passado, nessas latitudes temperadas, no hemisfério norte, era muito comum se armazenar comida para se passar o inverno, porque não se podia plantar, muitas vezes não se podia caminhar de uma cidade para outra, de uma localidade para outra, de um feudo para outro, e não se podia produzir. Então era necessário armazenar comida. E quem não trabalhava não armazenava e acabava passando por maus bocados durante o inverno, tá? E aí surge a historinha da formiga trabalhadora, que durante o inverno tinha mantimentos para sobreviver, e a cigarra que ficava tocando violão e precisou da ajuda da formiga no inverno, tá? A estação que vem depois do outono é o inverno, que vai se caracterizar pelas baixas temperaturas, tá? Inverno vem do latim hiberno, tempus hibernos, ou tempo invernal, tá? Esse nome está associado ao ciclo biológico de alguns animais que dormem durante o inverno, justamente para gastar menos energia e sobreviver praticamente sem alimentação, né? Com toda a gordura que ele acumulou durante as outras estações, tá? O inverno é a estação que sucede o outono e que antecede a primavera. É mais frio, no caso aí das regiões tropicais, a gente vai ter mais ou menos 10 horas e 33 minutos com luz, ou seja, quase 4 horas a menos. Então, a gente vai ter os raios solares chegando mais inclinados e numa quantidade menor, fazendo com que a Terra se aqueça menos e irradie menos calor para o ar. As áreas de altas altitudes, olha aqui, né, nas montanhas, né? E nas áreas mais distantes da linha do Equador, próximos aos círculos polares e aos polos, nós vamos ter temperaturas muito baixas, tá? Depois do inverno, eu vou ter a estação das flores, eu vou ter aqui a primavera, tá? E do latim primovere, época primeira, a estação onde as primeiras plantas e flores começam a germinar e a crescer, tá? Antecedendo o verão. É a estação onde os dias começam a ficar mais quentes, começam a durar mais e o sol começa a atingir a superfície da Terra num ângulo cada vez mais perpendicular, tá? É também o período onde os animais se reproduzem e constroem seus ninhos, tá?
Insetos como as borboletas e abelhas vão voando de flor em flor em busca do néctar que elas possuem e levando o pólen dessas flores para outros lugares, promovendo uma diversidade de plantas por vários locais, né, pelo espaço, né? Não é só o vento que espalha as sementes, mas as borboletas e alguns insetos também eles vão espalhar essas sementes, aumentando a diversidade botânica sobre o planeta. Depois da primavera, de 21 de dezembro no hemisfério norte, 21 de março, depois da primavera, perdão, no dia 21 de dezembro, nós vamos ter no hemisfério sul o verão, indo até aproximadamente dia 21 de março, a estação mais quente, tá? Do nome em latim verano, tá? A gente vai ter um número bem maior de horas com o Sol aquecendo a superfície do planeta, fazendo com que nós tenhamos a germinação e o crescimento das plantas, tá? E também estimulando atividades econômicas. Olha aqui, a gente tem pertinho do Cefete aqui a Radial Oeste, com a temperatura de 49 graus. Nós temos em países tropicais as praias lotadas, a atividade turística. E nós vamos ter também o período de crescimento das árvores e dos frutos, né, que serão colhidos na próxima estação, que será o outono, tá bom? Para terminar, gente, só recapitulando o que nós vimos ali no vídeo, eu tenho aqui uma figura do planeta Terra mostrando o Polo Sul, tá aqui o Polo Sul, olha só, voltado para o Sol, tá? Então eu vou ter aqui embaixo, ó, 24 horas de luz. Se eu fosse vampiro, eu estava roubado. No Polo Norte, o arco de luz acaba aqui. Então, eu vou ter 0 hora de luz. E vou ter 24 horas de noite, tá? Onde nós estamos aqui, onde o Brasil está, no Rio de Janeiro, aqui no Trópico de Câncer, 13 horas e 27 minutos de luz. No Trópico de Capricórnio, 10 horas e 33 minutos. Sendo que aqui no Trópico de Câncer, olha só, o Sol chega mais forte no ângulo perpendicular, reto. Aqui no Trópico de Câncer, a gente já tinha tentado fazer esse desenho em outro slide, ele chega no ângulo de 43 graus. Ou seja, além dele durar menos tempo, além do fotoperíodo ser menor, o Sol chega num ângulo bem mais inclinado, provocando muito menos calor, aquecendo menos a superfície da Terra, tá? Colaborando para essa compreensão do tempo a partir das estações, tá? Galera, na aula de hoje vocês aprenderam que o tempo pode ser medido de várias formas diferentes. Eras geológicas, séculos, anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, estações climáticas, fotoperíodo. A gente tem o calendário lunar também, né? A cada 7 dias, uma semana, nós temos uma fase da Lua, ou eu posso usar objetos como a vela, a ampulheta, a clepsidra e determinar um período, né, para a marcação de tempo de uma atividade. Você aprendeu que a medida do ano, o tempo de um ano, né, se dá pelo movimento de translação da Terra, que dura 365 dias e 6 horas. Você aprendeu que a medida do dia é obtida pelo tempo de rotação da Terra, pelo tempo que ela completa uma volta em torno do seu próprio eixo, que é 24 horas. Você aprendeu que a rotação e a translação criam os movimentos aparentes do Sol, o diurno e o anual, que parece que o Sol faz, mas na verdade quem está se deslocando é a Terra, e dá essa impressão que o Sol muda de posição no céu, tá? Você aprendeu também que a cada 4 anos o nosso tempo de translação ele se modifica de 365 para 366 horas. É o ano bissexto. E por fim, você aprendeu que as estações do ano são produto da inclinação do eixo terrestre durante a translação. Essa inclinação em 23 graus faz com que cada parte do planeta, em cada momento dessa translação, receba a luz do Sol numa posição diferente.
dando origem aos solstícios de verão e inverno e aos equinócios de primavera e outono, tá? Eu espero que você tenha aproveitado muito essa aula. Peço que você siga as orientações lá do primeiro slide, tá? Para você fazer a leitura das páginas do livro e os exercícios, tá? E todas as dúvidas podem ser tiradas pelo ambiente de monitoria, contactando as monitoras pelo Teams, ou deixando qualquer mensagem para mim a qualquer hora do dia que eu vou te responder no nosso chat da turma, tá bom? Um grande abraço, boa semana para todos e até a próxima.